Graça e paz, irmãos, da parte de Deus nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra de Deus, darmos continuidade à exposição em Ageu capítulo 2, do verso 10 ao verso 19, esse é o penúltimo sermão. Nós temos falado sobre prioridades. O povo de Judá retornou do cativeiro para Jerusalém, agora subjugados por Ciro, e eles voltaram para reconstruir o templo, começaram a reconstruir, lançaram os alicerces. A obra paralisou diante de uma situação, de um contexto com os samaritanos, mas o povo se esqueceu do Senhor. Eles voltaram para reconstruir a sua identidade, o templo fazia parte da identidade, da adoração deles. O povo se esqueceu e disse: olha, ainda não chegou o tempo. Ageu é levantado, exorta o povo, dizendo que aquele era o tempo, que eles deveriam reconstruir o templo, que eles deveriam voltar-se para o Senhor. Eles então obedeceram a palavra, se colocaram diante do Senhor, mas isso não durou muito. Começou a reconstrução, o povo olhou para o templo e olhou para aquele que era o primeiro, mais exuberante, mais grandioso, e começaram a murmurar. E aí Ageu faz com que o povo olhe para cima, perceba o cuidado de Deus, a graça do Senhor, como que esse templo é muito maior do que o primeiro, porque nesse templo, por mais que ele fosse embelezado depois por Herodes, era nesse templo que o nosso Senhor Jesus Cristo entraria. Ele era o próprio templo, o próprio sacrifício. E agora, mais uma vez, Ageu vai exortar o povo, mas agora Ageu vai fazer dentro de uma dinâmica diferente. Ele vai fazer com que o povo olhe para dentro de si mesmo e examine um pouco as motivações do coração. Porque muitas vezes nós podemos ter prioridades, mas muitas vezes pelas motivações erradas. Ele então vai examinar isso e trazer alguns princípios para nós. E o texto de Ageu, capítulo 2, do verso 10 ao 19, nos diz assim: ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôr de pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lugar para tirar 50, e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, e com ferrugem, e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desse dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romaneira e a oliveira não têm dado os seus frutos. Mas deste dia vos abençoarei. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Pai, nós te louvamos e bendizemos ao Senhor pela tua palavra. Pedimos ao Senhor que abra os olhos do nosso coração e prepare ele, para que a tua palavra possa encontrar guarida e possa germinar em nós, a fim de que possamos realmente viver para o teu inteiro agrado. Dê-nos um ouvido sensível e faça com que a tua palavra perpasse o nosso coração e a nossa mente, gerando em nós frutos dignos de arrependimento e fazendo com que nós entendamos corretamente a tua instrução. Fala conosco, usa teu filho com poder e graça, e que as palavras e o meditar do coração dele seja agradável a ti, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Assim nós oramos
em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós gostamos de mudanças rápidas. Já percebeu que por mais que a gente diga que nós vivemos em um ritmo acelerado, nós vivemos em um mundo imediatista, tudo agora, tudo nesse exato momento, nós também acabamos entrando nessa onda? É só você observar pelas suas próprias atitudes. Você vai fazer uma dieta, por exemplo, e ninguém aqui gosta de saber que vai perder peso a longo prazo. Nós queremos que perder peso seja algo rápido, algo imediato. Aliás, nenhuma dieta verdadeira, se propusesse a isso, venderia. Se alguém chegasse e dissesse, não, você vai perder, mas você precisa disso, disso e daquilo, e o prazo é esse, aquele outro, você talvez não queria. E não apenas nesse quesito, até mesmo no que diz respeito à nossa saúde, talvez nós procuramos um tratamento médico, um tratamento adequado, e o médico diga, sim, nós podemos resolver o seu problema, mas vai ter alguns efeitos colaterais, e você vai dizer, tá bom, que resolva o meu problema, e que seja agora, mesmo que aconteça qualquer efeito colateral. Meus irmãos, nós vivemos dentro desse contexto, em um mundo imediatista, e essa é a nossa expectativa. Pensar em coisas ao longo prazo é algo dificílimo para nós. Nós queremos resultados imediatos. Nós vivemos nesse mundo imediatista, onde nós queremos que as coisas aconteçam aqui e agora, e muitas vezes nós queremos isso também na nossa vida espiritual. Quando nós somos convertidos a Cristo, levados ao Senhor, nós esperamos mudanças rápidas, e nós queremos que elas aconteçam de uma noite para o dia, nós queremos que sejam rapidamente, mas nós esquecemos que a santificação, ela também é um processo gradual, contínuo e talvez até lento. E essa expectativa de mudança também, no tempo de Ageu, era o que estava acontecendo aqui. Deus deseja abençoar o seu povo, mas o seu povo tinha que obedecer, e através de Ageu, ele chama o povo à santidade, chama o povo a avaliar as motivações do seu coração, e os encoraja a confiar em Deus. E é interessante nós percebermos isso, porque na época, Judá, meus irmãos, não estava adorando nenhum ídolo feito por mãos humanas. O cativeiro babilônico foi terrível, eles amargaram, eles não queriam voltar para lá, eles sabiam muito bem qual que foi a consequência foi a idolatria. No entanto, eles ainda não tinham compreendido que ídolo não é apenas uma imagem. Ídolo é tudo aquilo que ocupa a centralidade do nosso coração, que tem que ser exclusivamente a Deus. Eles foram ordenados a reedificar o templo, eles voltaram para a sua cidade, para Jerusalém, tinham que reconstruir o templo, que fazia parte da sua identidade, parte da adoração. Eles lançaram os alicerces, mas devido às dificuldades financeiras e sociais, o templo ficou paralisado por 15 anos. E enquanto isso, cada um cuidava da sua própria vida. Enquanto isso, cada um estava preocupado com as suas próprias casas, com as suas próprias coisas. E então Deus envia Ageu para alertá-los acerca desse erro e a retomar a obra, a reedificação do templo, colocando Deus como a sua prioridade, como aquilo que tem que ser o foco, o objetivo. E a repreensão do profeta surtiu efeito, o povo obedeceu, o povo se dispôs, está no verso 12 até o verso 15 do capítulo 1, no entanto o povo desanimou novamente. Mas aquele que sonda mentes e corações sabe muito bem da dificuldade que nós temos, e então ele encoraja novamente a perseverar, garantindo a presença, garantindo o cuidado dele, e nós vimos isso no capítulo 2, do verso 1 ao verso 9, Deus reiteirando a sua palavra, confirmando a sua palavra de que abençoaria o seu povo. Contudo, era necessário que eles não apenas priorizassem o relacionamento deles com Deus, mas que também fizessem isso com as motivações corretas, que fizesse isso realmente de todo o coração, porque não basta apenas ter boas intenções, de boas intenções o mundo está cheio, mas nós precisamos fazer com o coração total. E aqui nós vamos ver em resumo que Deus está conclamando o seu povo à santidade, fazendo com que o povo avalie as motivações do coração, e Ele os encoraja, os desafia a confiar e a obedecer a Deus.
Em resumo, nós vamos ver isso: Deus conclama o seu povo à santidade, avaliando as motivações do coração e os encoraja e desafia a obedecer e a confiar nele. Ageu vai nos fazer levar, vai nos fazer pensar nessa noite, vai fazer com que eu e você avaliemos o nosso coração e a gente possa redefinir as nossas prioridades, a fim de que o nosso coração tenha as motivações corretas, os motivos pelos quais nós estamos aqui no culto, para adorar a Deus, exaltarmos ao Senhor, e isso vai ser uma avaliação para nós. E é interessante porque ele vai mostrar essa motivação, aquilo que motiva o nosso coração, através de 3 atitudes, fruto de 3 atitudes. E a primeira atitude é que as motivações corretas são fruto de motivações santas. São fruto de motivações santas. O texto inicia com uma demonstração do pecado, da contaminação, daquilo que ele faz, mas termina com um chamado à graça de Deus. Cerca de 2 meses haviam passado, se você for ver no capítulo 1, verso 1, e agora o Senhor está falando novamente. Olha o que diz o verso 10: no 2º ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. O Senhor agora volta a sua atenção para os sacerdotes, e volta a sua atenção para uma conversa franca, uma conversa transparente. Por meio de Ageu, Deus está levando agora a liderança, o povo dele, a examinar o coração. Aquele povo, o sacerdote, aquele que ensinava, aquele que interpretava, o profeta recebia, anunciava, mas ficava sobre o sacerdote o resultado final da lei, o ensino final da lei. Eles recebiam a direção, e então agora o Senhor chama os sacerdotes para uma conversa e fala: eu quero levantar 2 questões com vocês. E a primeira questão que ele vai levantar é sobre a transmissão da santidade. Ele vai trazer algumas perguntas que parece que não fazem sentido, mas na realidade, em suma, o que o texto está fazendo é a gente refletir mesmo, é a gente pensar um pouco. E olha o que o texto diz: se alguém leva a carne santa na orla da sua veste, e ela vier a tocar o pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Responderam os sacerdotes: não. Quando o animal era apresentado diante do altar, ele era um animal santo, considerado santíssimo. Você vai ver isso lá em Levítico, capítulo 6, verso 25. Ele pertencia exclusivamente para o Senhor, era consagrado para aquele fim: pagar o preço, a libação, o sacrifício. E a carne que sobrava do sacrifício, ele poderia ser usada pelo sacerdote. Só que essa carne tinha que ter todo um cuidado. O sacerdote tinha que saber a maneira de comer, aonde comer e o que fazia com os restos. E dentro desse texto, dentro desse contexto, o Senhor está perguntando: se o sacerdote pegar aquela vestimenta, aquela orla, se ele pegar pela parte de baixo dela, levantar, fazer uma espécie de uma sacola e colocar aquela carne sobre o seu avental para levar para o seu consumo, o avental e aquele contexto se tornará santo. Mas e se essa carne ou essa veste tocar em outra coisa, será santificado? Não, não será santificado. E essa é a mesma primícia para o pão, para o vinho e para o azeite, que eram considerados comidas comuns, que não eram oferecidas no altar, mas aquele elemento não podia santificar. A suma do texto é: a santidade não é transferível. Consagração não é automático, ela não acontece por osmose. Não tem como você colocar algo puro em contato com algo impuro, a fim de que o estado daquilo que é impuro seja modificado. Não tem como, ele continuará sendo impuro. É por isso que os sacerdotes respondem rapidamente: não, não é possível. Não é possível transferir santidade, não é possível acontecer isso. E então vem a segunda pergunta: já que nós não podemos transferir santidade, podemos transmitir pecado? Há transmissão do pecado? Então o texto volta de novo.
Então perguntou Ageu: se alguém se tinha tornado impuro pelo contato de um corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Embora a santidade não seja transmitida indiretamente, não seja colocada sobre o outro, a impureza sim, ela é transmitida. A impureza corrompe, a impureza estraga. É só você pegar um tomate podre e colocar no meio de tomates bons. O que vai acontecer? Ele vai apodrecer. O mesmo princípio se aplica também à nossa saúde. Não tem como eu transferir saúde para os meus filhos ou para minha esposa, mas se eu estiver com um vírus, é fácil meu filho e minha filha ficarem doentes. É isso que acontece, e é isso que o texto está tentando nos mostrar. Não tem como transferir ao outro santidade. Automaticamente isso nos traz à memória aquela frase tão conhecida de nós: filho de crente não é crentinho. Você pode ser crente, mas isso não quer dizer que o seu filho também é crente, porque salvação não se transfere. Salvação não se dá, não se entrega, não se compra, não se vende. Salvação é gratuito. Então aquilo que era moralmente santo, moralmente separado para Deus, se tocar por algo que era impuro, contaminava. Olha quanto que é contagioso, o quão grave é o pecado. O fato de alguém tocar num cadáver, ele tinha que fazer a purificação e tinha que acontecer em 2 etapas. Acontecia no 3º e depois no 7º dia. O que o autor está tentando nos mostrar é que o pecado é tão grave, é tão horrendo, é tão triste, que ele é capaz de contaminar, ele é capaz de destruir. Pecado e maldade são mais facilmente transmitidos do que pureza e bondade. A gente pode transmitir sujeira, contaminação de um objeto para o outro, mas a gente não pode transmitir limpeza e pureza. É por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas amizades, com o nosso Instagram, com os nossos ambientes, com os lugares que nós frequentamos, porque é muito mais fácil nós nos corrompermos do que nós mudarmos a situação. É muito mais fácil nós sermos contaminados. É algo que nos impulsiona a fazer errado. E olha como que a reação de Ageu é interessante, porque até hoje, irmãos, até hoje existem cristãos que acreditam que a santificação ela pode acontecer por um rito ou por um ritual na presença do Senhor. Pessoas que por entrarem na igreja, por participarem das atividades da igreja, acham que na realidade isso vai os tornar mais santos. E não vai tornar santo. Deixar de ler a Bíblia, de orar constantemente, não ter uma postura condizente com a fé que professa, acreditam que por estarem na igreja, serem dizimistas, cumprirem sistematicamente os atos litúrgicos, participarem da Santa Ceia, são santos. Não são, estão completamente enganados. A ceia do Senhor é um meio de graça, e ele só tem sentido, irmãos, quando de fato há contrição no nosso coração, quando de fato há arrependimento, onde a ação do Espírito gerando em nós mudança, transformação, e então nós comemos do pão, bebemos do cálice, com a certeza de que Ele na realidade quer o nosso coração. Deus na realidade quer o nosso coração, Ele exige santidade. Obediência é melhor do que sacrifício. O Senhor não aceita a nossa oferta sem antes aceitar a nossa vida, sem antes nós nos escondermos diante do Senhor. Primeiro o Senhor se agrada do ofertante para depois a oferta ser oferecida, meus irmãos. E santidade não se transfere, irmãos. Santidade se desenvolve dentro de uma relação íntima com o Senhor, a qual reverbera na nossa piedade, no nosso caráter, na nossa conduta. Mas veja também por outro lado, já que nós não podemos transferir santidade e que é mais fácil nós sermos contaminados, observe por outro lado que aquilo que é feito individualmente, por mais errado que seja, ele afeta o coletivo. Aquilo que às vezes nós escutamos como comumente a gente vê pessoas dizendo assim: ó, pastor, eu não estou na comunhão, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida, o problema é meu. Meu irmão, o problema não é seu, o problema é nosso, porque você está contaminando todo mundo. O menor membro, por mais doente que seja, contamina o corpo todo. E é isso que o texto vai nos mostrar.
Essas duas questões chegam a alguma conclusão, dizendo: olha o que vocês precisam fazer, mas não só fazer, olha como que você tem que fazer. Não é fazer por fazer, tem que ser feito de coração. Olha o que o texto diz: então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim essa nação perante mim, diz o Senhor, assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Veja que é fazer e oferecer. Não apenas o que eles faziam estava errado, mas também aquilo que eles ofereciam a Deus desagradava ao Senhor. Era poluído. Não existe, irmão, essa divisão entre vida secular e vida sagrada. Não existe essa vida de adoração no culto e fora do culto eu não adoro. A adoração é um culto contínuo na nossa vida, dentro e fora da igreja. E aqui nós vemos que a vida distorcida que você leva fora da igreja contamina o que você faz aqui dentro. Contamina o culto que você presta. Tanto o que eles faziam quanto aquilo que eles ofereciam estava poluído. E Deus está dizendo: não me agrado. Principalmente porque aquilo que era prioridade, aquilo que tem que ser a vontade do coração de vocês, vocês esqueceram. Vocês deixaram de lado o templo, a parte da identidade, daquilo pelo qual vocês foram chamados como meu povo. É interessante porque diz: este povo, esta nação. Ele não está dizendo o meu povo, a minha nação, mas este povo. E meus irmãos, não queira pensar que isso também não é conosco. Não é conosco. Porque todos nós, na esfera moral e espiritual, sabemos que o pecado de Adão contaminou tudo. Paulo vai dizer isso em Romanos 5, verso 2. Até mesmo um recém-nascido, e nós nascemos no pecado. E nós não podemos transferir aos nossos filhos a condição de salvos. Nós não podemos dar a eles a salvação. Então como que a gente elimina a pureza se os próprios sacrifícios estão impuros? Como que a gente faz isso? Contando com a graça divina. Pois a única esperança que nós temos é a misericórdia, é a graça, é a bondade, é a aceitação, é a bênção de Deus sobre as nossas vidas, mesmo que imerecidamente. É a graça do Senhor em Cristo Jesus. Então nós precisamos nessa noite olhar para nós, examinarmos as motivações do nosso coração, pois a desobediência torna desagradável a nossa adoração a Deus. A desobediência torna desagradável a adoração ao Senhor. Então, além da nossa prioridade, as motivações do nosso coração precisam ser santas. E essas motivações são fruto do quê, meus irmãos? De corações arrependidos. Essa é a segunda atitude, porque as motivações corretas são fruto de corações arrependidos. Deus não nos disciplina para ver a gente sofrer. Deus não pesa a mão, mas Ele corrige a gente em amor. Se eles deixaram o templo, se eles deixaram a Deus em segundo plano, se esqueceram do Senhor, deixaram em ruínas a identidade do povo e foram cuidar das suas próprias casas, tornando elas grandes ostentações, o Senhor agora vai corrigir o povo, e corrige o povo mirrando o produto deles, fazendo com que eles percebam o desastre da escolha da vida deles. A gente viu isso no capítulo 1. O texto diz que eles semearam muito, mas eles colheram pouco. Eles comiam, eles bebiam, mas eles não saciavam, eles não fartavam, até mesmo aquilo que eles tinham se esvairia pelos bolsos. Eles esperavam muito, mas na realidade tiveram pouco. Em momento algum Deus abençoaria esse povo, porque esse povo estava debaixo da aliança, tinha prescrições, tinha leis, tinha mandamentos, e eles tinham que obedecer. Logo Deus não poderia abençoar o seu povo por conta da sua desobediência. Mas acontece que a mensagem de Ageu, nós vimos, ela surtiu efeito e o povo respondeu, o povo começou a fazer, mas logo que começaram a fazer, aquilo que motivava o coração deles não era o correto. E qual que era a solução para isso então? Arrependimento. Eles haviam entendido o recado errado. O foco da vida deles estava errado, estava em tantas outras coisas, e então precisavam mais uma vez serem orientados. É aquele tipo de povo que estava construindo o templo, mas fazendo de qualquer jeito, mais por obrigação do que por amor, mais do que adorar ao Senhor.
estavam fazendo, e a raiz do problema apenas continuava, o que deu a eles apenas uma maquiada para aquela situação. E a grande questão é que Deus não aceita as coisas feitas de qualquer jeito. Deus aceita o seu culto conforme a sua palavra. Deus aceita a sua adoração conforme a sua palavra. Eles se aproximavam do sagrado mais automáticos do que de fato com o coração na presença do Senhor. E é isso que o texto vai dizer. E toda vez que isso acontece, o Senhor nos coloca para refletir. Toda vez que isso acontece, o Senhor coloca a gente para pensar. E é isso que Ele vai fazer com o povo. Olha o verso de número 15. Agora considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôr de pedra sobre pedra no templo do Senhor. Ele está dizendo, olha, veja o caminho de vocês. Olhem a escolha, parem, pensem um pouco. Vocês querem retornar para o cativeiro? Vocês querem amargar novamente a escravidão? Então arrependam-se, voltam-se para o Senhor. Mas perceba que antes do arrependimento há uma reflexão. É necessário um pensamento, é preciso olhar para trás, para ler o presente e avançar para o futuro. É preciso olhar para trás e ver a caminhada que nós estamos tendo. E como que aquilo, diante daquele momento, faz todo sentido. Como que a gente precisa voltar os nossos olhos para o Senhor para agradá-lo. Porque não era somente reconstruir o templo, que fazia parte da identidade, parte da presença de Deus. Não, era construir a identidade. Portanto, eles precisavam se arrepender. Eles precisavam pensar, eles precisavam refletir. Olha as consequências, olha as escolhas, olha o que aconteceu. E então ele descreve quais foram as consequências, amargas e desgraçosas. Antes daquele tempo, alguém vinha ao monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Observe, era gente trabalhadora. Eu não estou falando de gente que não trabalha, eu estou falando de gente que estava trabalhando, mas que até o produto que eles faziam era pouco, porque o próprio Senhor fez com que aquilo não satisfazesse o coração deles. O lucro que eles tanto buscavam não tornava saciável o coração. Por quê? Porque eles de fato estavam se esquecendo de Deus. Eles de fato estavam deixando do Senhor de lado. Eles cultuavam, eles serviam a Deus, mas o coração deles estava no trigo, o coração deles estava no vinho, mais do que no Senhor. E quantas vezes, meus irmãos, o nosso coração está em outras coisas, menos no Senhor. Eles amavam mais a Deus por aquilo que Ele poderia dar, do que por aquilo que Ele era. Deus não era o maior prazer da vida deles, mas um meio para obter o fim. O que fica claro aqui é que o entusiasmo que começou com 3 meses acabou rápido. E como que a gente é ávido para pecar, irmãos? Como que a gente é rápido para se esquecer daquilo que Deus está fazendo? Como que nós nos esquecemos rápidos do amor e da graça do Senhor? E então nós colhemos as consequências daquilo que nós plantamos, nós colhemos a maldição das nossas escolhas erradas. É por isso que o verso 17 vai dizer: eu vos feri com queimadura e com ferrugem, com saraiva, em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Perceba que embora queimadura, ferrugem, saraiva, que é chuva de granizo ou pedra, sejam situações climáticas e que envolvem a questão da terra, o texto está dizendo que isso aconteceu por conta do povo. Não era pela natureza, era para o povo. Deus usa situações difíceis, Deus usa questões complicadas para de fato atrair o nosso coração. O que vemos em certa ocasião, não só que Deus permite o sofrimento, mas pelo contrário, Deus traz o sofrimento sobre nós, para trazermos de volta ao caminho. Ele não quer que a gente perca o nosso coração, Ele não quer que a gente viva longe dEle, então Ele traz de volta. E o texto vai dizer: não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Mesmo tudo isso acontecendo, apesar de sentir a disciplina, o povo endureceu o coração. Como que o pecado ofusca, como que o pecado torna pedregosa a nossa vida. Ele promete liberdade, mas ele escraviza. Ele promete prazer, mas traz desgosto. Ele promete vida, mas traz morte para nós.
A gente fica cego, surdo, nós preferimos murmurar contra Deus, nós preferimos terceirizar a culpa para o outro, do que reconhecer a necessidade que temos no nosso coração. E mesmo assim o Senhor nos coloca para pensar. A disciplina divina em momento algum, meus irmãos, visa nos destruir. Pelo contrário, ela visa nos salvar. Ela visa nos atrair de volta. É por isso que nós precisamos olhar para nós, para o nosso contexto, para a nossa condição, para os momentos em que nós estamos vivendo, e avaliarmos a nossa vida, se de fato nós estamos vivendo debaixo da vontade, com o coração totalmente entregue e motivados pelo Senhor, de acordo e baseado com o crivo da palavra de Deus, honrando e glorificando a Deus. Porque tudo isso, meus irmãos, sabe o que é? É fruto da graça divina. É fruto da graça divina. Essa é a terceira atitude, porque motivações corretas são fruto da graça divina. Em momento algum vai ser fruto do nosso coração. Em momento algum nós vamos desejar a Deus. O arrependimento genuíno vem da graça de Deus, que nos quebranta, que nos leva, que nos traz a consciência do nosso pecado. E a vontade de Deus é que nós sejamos salvos e que nós cheguemos ao pleno conhecimento da sua verdade. A vontade de Deus é que o povo desfrute dos benefícios que Ele concede, que o povo desfrute das bênçãos do Senhor. Ele quer levar o seu povo a desfrutar de uma relação íntima, mas muitas vezes o povo se esquece. Muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos examinar o nosso coração. Ele quer que a gente volte o nosso coração, Ele quer o nosso coração, porque é no nosso coração que nós guardamos as coisas que nós mais amamos. É dentro do nosso coração, é lá que nós entesouramos as joias de maior valor. É só ler Mateus capítulo 6, verso 25, 21. É isso que o texto vai dizer: considerai, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Ele faz um movimento de olhar para trás mesmo, mas na perspectiva de ver na frente, dizendo: desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nessas coisas. Desde que o templo foi fundado, tudo é para ser diferente, tudo é para acontecer, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Lembra de 2 Crônicas capítulo 7, 14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos meus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o povo realmente se voltasse para Deus, em humilhação, em reconhecimento, Deus sararia, Deus cuidaria. Mas eles lançaram os fundamentos, mas se esqueceram. E é tão interessante esse movimento no texto, que aqui tem um detalhe que passa desapercebido. Se você observar a segunda mensagem que Ageu trouxe para o povo, que está no capítulo 2, verso 1 ao verso 9, mais ou menos seria nos meados de outubro, quando então as primeiras chuvas aconteciam e o solo era arado, preparado, as sementes eram lançadas. E agora, nessa terceira mensagem, por volta do meados de dezembro, o trabalho deles já estariam no fim, e agora eles estariam aguardando o resultado daquilo que eles plantaram, a boa colheita. Então o que o texto está mostrando para nós: Deus planeja dar melhor para o seu povo, Deus deseja abençoar o seu povo, mas o seu povo muitas vezes se esquece. Muitas vezes o seu povo se esquece. O que nós temos aqui é um convite da graça de Deus, porque olha como que o texto diz: já não há semente no celeiro, além disso a videira, a figueira, a romaneira não tem dado o seu fruto, mas deste dia em diante vos abençoarei. Essa expressão deste dia em diante, ela é importante, é uma citação técnica, inclusive, usada para documentos legais, confirmando aquilo que irá acontecer. É como se Deus estivesse reiteirando mais uma vez a sua palavra, dizendo: olha, eu vou cumprir. Eu vou fazer, mesmo que não haja semente, mesmo que não haja aquilo e aquilo outro, mas se vocês se arrependerem, se vocês voltarem o coração para mim, eu vou abençoá-los. O que nós temos aqui é o princípio daquilo que Mateus 6,33 vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas aquelas coisas, o resto fica com Deus. O que o texto está nos mostrando é um desafio mesmo, dizendo: olha, você confia?
Você acredita? Se você realmente entregou, se você realmente tem o seu coração totalmente voltado para Deus, Ele está empenhando a sua palavra e dizendo: você acredita, você confia que eu sou capaz de fazer isso? Porque não havia semente, não havia a videira, a figueira, a romaneira, não havia oliveira, não havia nada, nenhuma semente. E como que Deus então faria com que o seu povo fosse bem sucedido? Como que Deus abençoaria o seu povo? Sendo que eles não tinham semente, não tinham produto, nem elementos básicos. Como que Deus faria isso? A resposta é a maravilhosa graça de Deus. Para Deus, irmãos, não há impossível. Ele é quem faz as coisas acontecer. Inclusive quando nada existia, Ele criou todas as coisas. Então, acaso para Deus impossível? Será que a economia fraca, a questão social, o sistema corrupto de governo que nós vivemos hoje, a situação que nós vivemos, há algo impossível para o Senhor? Nós contamos com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus. Não foi Ele que de fato fez com que 600 mil homens, foram mulheres e crianças, foram alimentadas no deserto durante 40 anos? Dando maná continuamente, fazendo água brotar sobre a rocha. E você acha que Deus, por mais a situação que nós vivemos, não vai nos conceder a sua graça? Muitas vezes nós queremos fazer como Pedro, lançarmos as nossas redes no lugar errado, e quando ele volta, Jesus manda: joga no lugar certo, Pedro, do lado direito, e ele pega 152 grandes peixes. Muitas vezes, meus irmãos, esse é o drama que nós vivemos. É o que acontece com um pecador arrependido que atende ao convite da graça. Ele tem sobre si a bênção de Deus. Ele pode não ter nada nessa vida, mas ele tem tudo porque tem um Senhor. Pode ser rico, pode ser pobre, saudável, doente, numa mansão ou escondendo numa caverna. Se nós temos Deus, nós temos tudo. Se você sabe que o Senhor está abençoando sua vida, você tem a graça, a misericórdia, a bondade, a fidelidade do Senhor, e não é por conta de nós. Porque nós, irmãos, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, sem esperança no mundo, porque nós atendemos a voz do diabo e não a voz do Senhor. Desobedecemos a Deus, morremos fisicamente, espiritualmente e eternamente. Mas Deus amou tanto esse mundo, Deus amou tanto essa criação, que envia o seu Filho para nos salvar, para nos resgatar, para nos redimir, quando nós ainda não tínhamos nada para oferecer, como esse povo aqui também não tinha nada para oferecer, mas deveria confiar na graça, na misericórdia e no amor dEle. Essa deveria ser a reação do povo. A partir deste dia, eu vou abençoar. Pode estar vivendo o que for viver, a situação que for, a partir do momento em que nós nos arrependemos, obedecemos, voltamos o nosso coração para Deus, a nossa vida é totalmente dele. Ele promete nos abençoar, não com base nos nossos méritos, mas por conta da graça de Deus. Olhe para dentro de você, meu irmão, examine as motivações do seu coração, arrependa-se, abrace o convite da graça do Senhor e entenda que realmente, muitas vezes, nós estamos aqui prestando o nosso culto, mas com as motivações erradas. Nós vivemos num mundo imediatista, meus irmãos, por fim. E muitas vezes vivemos nesse mundo e muitas vezes nós atrapalhamos. Porque muitas vezes nós desobedecemos e não desfrutamos de tudo aquilo que Cristo já conquistou na cruz por nós. O caminho de santidade, ele é sempre o mais longo e sempre vai ser o mais difícil, mas a gente não pode desistir. A gente não pode desanimar, a gente tem que confiar. A gente não pode criar atalhos para que a gente possa chegar mais rápido. É mais fácil a gente transferir impureza do que transmitir santidade. Mas quando nós voltamos o nosso coração, o Senhor promete abençoar. Então nós precisamos voltar o nosso coração, realinhar ele e analisar as motivações pelas quais nós estamos aqui. Precisamos confessar o nosso pecado e abandonar. Não se engane. Além dos prejuízos que o pecado traz, muitas bênçãos nós perdemos por não desfrutar de uma vida de obediência ao Senhor. Muitas vezes nós nos esquecemos. E lembre-se, não é só obedecer, é obedecer da maneira certa. É fazer com que de fato a minha vida esteja de acordo com a vontade de Deus. É só lembrar de usar
Uzá, no Antigo Testamento, viu a arca caindo, ele foi pôr a mão. A intenção era boa, a motivação era boa, mas estava errada. Morreu, porque não estava de acordo com a palavra de Deus. Foram os pecados do povo que destruiu. E talvez é os nossos pecados que têm sido empecilho, irmãos, da gente desfrutar da bondade e da misericórdia de Deus, porque muitas vezes o Senhor não tem sido a prioridade do nosso coração. Podemos até colocá-lo em primeiro plano, mas a motivação pela qual nós fazemos isso não é agradar ao Senhor. Que o nosso coração realmente seja totalmente voltado para o Senhor. Que possamos aceitar o convite do Senhor, como em Isaías 1,18, que diz: vinde, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os nossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Nós precisamos receber de Deus, por meio de Cristo Jesus, a salvação, meus irmãos. E a gente precisa ter o nosso coração totalmente entregue na presença dEle, porque de nada vale se a motivação do nosso coração não for a correta. Vamos orar?